primeiramente glorificar o nome do Senhor por mais uma oportunidade, né, de falar dele, que é sempre uma honra falar do nosso mestre, do nosso Messias. Agradecer a Deus, né, pela vida da pastora Cláudia, né, pelo convite, pela confiança em estar conhecendo mais uma parte do corpo de Deus que vai morar no céu, né, que Deus possa abençoar grandemente as irmãs nesse propósito, que vocês possam continuar firme nessa fé, né, tá a caminho do trabalho, tá a caminho dos afazeres, mas priorizando o reino de Deus, que é isso que Jesus nos ensinou, né, busca primeiro o reino, que as demais coisas eu vou acrescentar. E eu tenho certeza que tudo que a gente precisa para esse dia, essa uma hora aqui, Ele vai acrescentar o restante do nosso dia, porque Ele é bom e não deve nada a ninguém. Né? Como foi dito, eu me chamo Aline, missionária aqui na cidade de Salvador. Gosto muito da cidade de São Paulo, né? Vocês estão em Guarulhos, mas normalmente quando eu vou para aí, eu sempre estou pela área dali da Zona Norte, Brasilândia, sempre fazendo obra por ali. Então é uma cidade também que eu amo muito ter no meu coração como uma segunda casa, né? Então que Deus possa continuar fazendo esse intercâmbio, né? Entre a Bahia, São Paulo e demais estados, até porque existe uma ordenança sobre a nossa vida, né? Todas nós, independente de ser missionária, né, pastora, obreira, existe um ID nas nossas vidas. Então onde a gente estiver, que seja proclamado o nome do Senhor. Amém? Sem demora, minhas irmãs, livro de Marcos, capítulo 5. Quem tiver com Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21, que diz o seguinte. Eu vou adiantar um pouquinho a leitura. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está enferma, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Eu louvo ao Senhor, né, por cada feito que Ele nos deixou escrito, porque lá no finalzinho, minha pastora Cláudia, do livro de João, o último versículo, João vai dizer o seguinte, que se fosse escrever todos os feitos que Jesus realizou, não ia ter livro que desse conta do que Ele fez. Aí você para e pensa, e Jesus teve 3 anos e meio para fazer o que o Pai ordenou. E não ia ter livro que desse conta dos feitos de Jesus. Aí a gente para e pensa, mas temos em especial o livro de Mateus, livro de Marcos, Lucas e João, que fala de forma específica dos milagres de Cristo. A gente já acha coisa demais, coisa extraordinária demais. Imagina se eles botam em detalhe tudo que Jesus fez. Aí a gente para e pensa, se Jesus em 3 anos e meio fez coisas que livro não ia dar conta, o que a gente em 5, em 10, em 15, em 20 anos temos feito pela obra do Senhor? Porque, minhas irmãs, o que está escrito na Bíblia não é somente para a gente admirar, achar bonito, achar emocionante. Nossa, dá para fazer uma cena de filme isso aqui. É para a gente olhar e viver. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus deixou escrito, tudo que Ele executou na terra, Ele confiou a nós quando Ele fala o seguinte, se vocês crerem em mim, obras maiores vocês vão fazer. Olha a confiança de Jesus na minha vida e na sua. De que se a gente olhasse para a palavra e acreditasse nela, obras maiores a gente iria executar. E quando eu digo de obra, minhas irmãs, eu não digo do que a gente tem visto ultimamente, né? Pessoas renomadas, pessoas, né, em holofote e fama. Não, eu estou dizendo de obra do que Ele falou, curar enfermos, expulsar demônios, batizem no meu nome, façam o meu ID, façam discípulos. Eu já te dei autoridade e poder para vocês pisarem em serpente. Eu já lhe dei autoridade para vocês mandarem o mal embora no meu nome. Maior poder, maior obra a gente já tem, que é por intermédio do nome de Jesus. Então tudo que vocês lerem na Bíblia, que vocês acharem de extraordinário, você já tem que ler e falar algo. Eu posso viver isso aqui. Eu posso executar isso aqui, porque já tem uma palavra a meu respeito. E aqui, mais uma vez, a gente vê Jesus atravessando de um lado a outro para executar milagres. Porque a vida de Jesus foi isso, irmãos. Um dos, né, de tantos pilares do ministério de Jesus Cristo era a cura.
Jesus não resistia a alguém doente ao lado dele. Jesus não resistia a alguém enfermo do lado dele. Ele ia e fazia. Quando ele não ia, traziam até a ele. Quando não traziam, a própria pessoa vinha até a ele porque sabia que ele era a fonte de cura. Minhas irmãs, a gente sabe que os médicos estão aí para isso, que a medicina está aí para isso, mas nunca abra mão de você exercitar a sua fé em cima de qualquer doença que você esteja vivendo. Ah, irmã Aline, mas já tem laudo médico, eu já tenho um diagnóstico para isso. A tua Bíblia diz que o seu Deus faz o sábio retroceder em sabedoria. O que isso quer dizer? Que o seu Deus, ele faz o médico voltar atrás do laudo que ele te deu, quando você exerce a sua fé em cima da doença, em cima da palavra que você já recebeu. Porque tem muita gente, minha pastora Cláudia, que se apoia naquilo. Ai, Deus me colocou essa enfermidade para tratar comigo. Deus me deu essa enfermidade porque... Irmãs, entenda algo no coração de vocês. Deus não coloca enfermidade em ninguém. A palavra diz que ele já levou sobre nós todas as nossas enfermidades. Se eu estou passando um período de enfermidade, irmãos, foi algo que já estava na minha descendência, ou algo que já estava prestes a acontecer, mas eu não posso atribuir a Deus doença na minha vida, uma vez que ele disse que ele já levou. Pelo contrário, se eu estou passando esse momento de enfermidade, é hora de eu botar a minha fé em ação. E não atribuir a Deus para depois eu ficar confortável naquilo. E não exercitar a minha fé. Porque tem gente que prefere se acomodar, aceitar a situação, em vez de colocar a fé em ação. Porque, irmãs, para você colocar fé em uma coisa que você não está vendo acontecer, você ter que ser um pouco meio doida. É aquilo que Hebreus fala, né? Que a fé é o firme fundamento do que você não vê, mas espera. E a fé nos desafia a gente sair do nosso comodismo. A fé nos desafia a gente sair do nosso natural. E infelizmente a gente tem visto uma geração que está chegando aí muito carnal, muito natural, muito material. E o nosso Deus é tudo menos natural. Ele é um Deus sobrenatural. É um Deus que nos eleva. É um Deus que nos leva além. É que ele fez com Ezequiel. Imagina você ser pego em espírito e parar no meio de um vale de ossos secos. Aonde a Bíblia diz que não é só seco, era sequíssimos. E Deus perguntar, pode reviver? Isso é loucura, isso é fé, isso é sobrenatural. É você andar por uma coisa que você fala assim, meu Deus do céu, é Deus que faria isso aqui. Então a nossa vida, minhas irmãs, tem que ser isso aí, sobrenatural, algo fora da nossa realidade, algo fora do que é comum. Porque uma vez que você serve a Deus, você deixa de ser alguém comum para ser alguém celestial, para ser alguém que faz parte do reino de Deus. Então está aqui Jesus mais uma vez, atravessando o mar, porque você vê que Deus ele não impõe limites para fazer milagre. Ele não coloca, somos nós. E sabe o que é engraçado, minha pastora Cláudia e minhas irmãs que me ouvem? Que a gente vive dizendo, porque o meu Deus é um Deus impossível. Porque o meu Deus realiza, porque a fé ela move montanhas. Só que é lindo pregar isso na vida dos outros. É lindo executar essa fé na vida de outra pessoa. Mas quando é na minha situação é mais difícil. Quando é comigo é mais complicado, porque para os outros Deus faz, mas na minha vida Deus ele pensa se vai fazer, porque na minha situação não é bem assim. Irmãs, se Deus é Deus do impossível, ele é impossível em qualquer situação. Agora só deixa de ser impossível para mim quando eu confio na palavra dele. Porque o nosso Deus não colocava limite para fazer milagre. Ele não colocava limite para fazer o poder de Deus se manifestar na terra. E ele atravessa o mar, e a Bíblia diz que segue, como sempre, uma tão grande multidão atrás de Jesus. Uma grande multidão apertando ele, cercando ele, tentando tirar algo dele. E quando Jairo fica sabendo que Jesus botou o pé lá na cidade, colocou o pé lá na aldeia, vai Jairo ligeiro atrás de Jesus. E olha que detalhe maravilhoso, Jairo era um dos principais, dependendo da tradução vai dizer que Jairo era príncipe dentro da sinagoga. Então Jairo não era qualquer um, Jairo era alguém que tinha autoridade, Jairo era alguém que tinha nome, Jairo era alguém conhecido na região por fazer parte, né? Ou melhor, só em você fazer parte da sinagoga você já era alguém importante, você já era visto como alguém importante. Só que eu acho lindo que Jairo nessa hora, ele não deixa o seu orgulho falar mais alto, ele não deixa o seu título falar mais alto, não deixa o seu cargo subir a sua cabeça. Ele começa a entender que todo o seu conhecimento na lei para a situação que ele estava vivendo não era nada. Jairo começa a perceber que toda a sua fama, que toda talvez a sua vaidade, a sua pompa, né, de príncipe da sinagoga, não valia de nada comparada à situação que ele estava vivendo dentro de casa, que era sua filha enferma a ponto de morrer.
Então ele entende e lembra, não, pera, tem alguém que pode fazer alguma coisa pela minha filha. Existe um homem na face da terra que a autoridade dele é muito maior que a minha, ao ponto de mudar a situação da minha casa. E minhas irmãs, e toda vez que se instaura um problema na nossa casa, porque a gente não está isento de problema, o fato da gente servir a Deus não nos anula passar dias difíceis, dias de lutas, dias de problema, como eu falei, enfrentar uma enfermidade, enfrentar um luto, não nos isenta de tudo isso, pelo contrário. Nos dá coragem e convicção de entender que, independente do problema complicado, nós temos um Deus que luta ao nosso favor. Então a gente não pode colocar limitações ao poder de Deus. Não podemos colocar os nossos cargos acima do poder de Deus. Não podemos colocar, irmãs, a nossa vaidade, porque tem muita mulher aí que hoje está exercendo um poder, uma posição de autoridade, um lugar, né, de nome, e às vezes não quer mais se sujeitar a orar, não quer mais se sujeitar a reconhecer que precisa se humilhar, que precisa orar, porque tem coisas, minhas irmãs, que só vai sair na perseverança, que só vai vencer com humilhação. O que é que Lamentações fala? Coloca a tua boca no pó, porque talvez haja esperança. E às vezes o clamar, o buscar, de fato, a gente tem que fazer que nem a rainha Esther, que tirou a sua roupa de rainha, deixou a sua coroa de lado, colocou roupa de humilhação e foi clamar. Colocou sua roupa de humilhação e foi buscar por pessoas que faziam parte da casa dela. E tem horas que tem que ser assim. Nós temos que abrir mão da nossa vaidade humana, da nossa vaidade feminina e colocar a nossa boca no pó, se humilhar, se rasgar. Porque o que foi que Jesus falou em Lucas 18? E contou-lhes uma parábola sobre o que? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele vai falar sobre uma viúva que todo dia estava na porta do juiz. Julga minha causa, faz alguma coisa por mim, por favor, faz alguma coisa por mim. E tem situações na minha e na sua vida, minhas irmãs, que a gente só vai vencer com perseverança, com humilhação, com botar mesmo a cara no pó, chorar, se lamentar, fazer propósito, ir diante de Deus com fé, ir diante de Deus com confiança. Ah, mas vai dizer que eu fiquei maluca, vai dizer que eu tô doida. Deixa quem quiser dizer. Quem sabe do seu milagre é você. Quem sabe o que precisa de Deus é você. E Jairo, irmãos, fazia parte de um grupo que falava mal de Jesus. Muitos que viviam na sinagoga viviam atrás de Jesus para parar. Jesus queria calar ele, caluniava, mentia, enganava contra ele. E Jairo fazia parte dessa turma. Mas nessa hora Jairo não estava nem aí. Ele queria era a cura da filha dele. Jairo não se preocupou que ia ser criticado, Jairo não se preocupou que podia ser expulso da sinagoga, Jairo não se preocupou que podia descer de nível, ele se preocupou que a filha dele podia morrer e que Jesus podia fazer alguma coisa. Então ele guarda o seu orgulho, guarda a sua vaidade e vai lá. E sabe o que é lindo? Que ele, sendo o príncipe da sinagoga, ele chega aos pés de Jesus e se prostra. Ele podia simplesmente talvez até ir, mas ir com vaidade. Ah, Jesus, vai ali na minha casa. Passa ali para ver se o senhor pode fazer. Não, ele se prostra, ele se lança, ele reconhece a autoridade de Jesus, ele reconhece o poder que Jesus exercia e ele se lança aos pés e fala: Senhor, vai na minha casa, que a minha filha está enferma, coloca as mãos lá que eu sei que ela pode sarar e viver, porque o Senhor tem poder para isso. E automaticamente, minhas irmãs, eu lembro de um outro homem que também tinha autoridade. Eu lembro de um outro homem que também tinha pompa, que também tinha cargo, que também tinha nome, que é o centurião de Cafarnaum. E ele ouve falar de Jesus, e nesse caso o centurião nem judeu era romano. E ele ouve falar de Jesus e vai lá. E sabe o que é mais impressionante? Que ele vai lá não é pela filha, não é pela esposa, não é pelo filho, não, ele vai lá pelo servo da casa dele, que também estava doente, que também estava paralisado, mas que esse centurião entendia que a autoridade dele nada era a mesma coisa diante daquela enfermidade. Que o que ia curar o servo dele era a autoridade do poder de Jesus. E ele vai e fala: mestre, meu servo está em casa doente. Libera uma palavra aí. E Jesus disse o quê? Eu irei e lhe darei saúde. Tá vendo que Jesus não resiste, irmãos, a uma doença, a uma enfermidade que ele quer lá, ele quer curar, quer fazer? Então daí você já começa a entender, irmãos, que o seu problema não é difícil para Deus, Deus quer fazer. Só que como é que a gente está reagindo diante dessa situação? Como é que a gente tem colocado diante dele o nosso problema? Porque Jesus sempre está pronto para fazer. Porque ele falou para o centurião: eu irei e eu vou dar saúde. E com Jairo, ele foi. A Bíblia diz que ele foi, ele não se importou que Jairo era da sinagoga, ele não se importou que talvez Jairo fazia parte de uma turma que queria perseguir ele, ele não se importou, ele foi.
A questão é, irmãs, que a gente às vezes coloca na mão de Deus e larga lá. Não é colocar e largar lá, é colocar na mão dele e continuar lutando em oração para Deus fazer o milagre acontecer, para Deus gerar o milagre. Lembra de Ana? Ana chorou, se lamentou, Ana gritou, Ana se derramou. E a Bíblia diz que quando ela recebe a palavra, vai e que Deus conceda a tua petição. Ana não sai do templo grávida. Ana não sai de lá gestante. Ana sai de lá alegre, porque ela entendeu o que Deus ia fazer. E às vezes eu quero chegar diante de Deus, já quero que Deus faça agora. Deus é Deus de já? Deus é Deus de já, mas Deus também é dono do tempo. O que isso quer dizer? Que Ele executa conforme a medida da minha fé. Às vezes eu estou até pregando a fé de um grão de mostarda, mas nem essa mostarda eu estou tendo. Deus conhece, irmãos, o nosso coração, não se engane não. Porque às vezes eu estou cantando fé, eu estou arrotando fé, mas eu não tenho fé. Não estou tendo fé para aquilo. E eu tenho que ser que nem o pai do menino mudo. Quando traz o menino mudo até Jesus, o pai vem cheio de razão. Os seus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho. Aí Jesus olha toda aquela situação e fala: geração incrédula e perversa. Até quando eu vou suportar vocês? Até quando vão sofrer desse jeito? Jesus não estava falando com fariseu, com romano, saduceu e não. Estava falando com o povo dele. Geração incrédula. Eu estou aqui o tempo todo. Estou fazendo milagre, estou curando, estou expulsando o demônio e vocês não conseguem crer? Traga o menino que eu vou resolver. Só que quando traz o menino, Jesus podia simplesmente fazer o quê? Colocar a mão e expulsar. Jesus faz uma entrevista com o pai. Há quanto tempo se sucede isso? Há quanto tempo você vive nessa mesma situação, meu querido? O pai vai ter que confessar. Desde a infância. Eu vivo essa situação, Jesus, de perturbação, desde quando meu filho era uma criança. Aí o pai fala: e se tu pode, Jesus, faça alguma coisa. Jesus olha para ele: se eu posso? Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. E sabe o que é lindo, minhas irmãs? Aí o pai fala: eu creio. Mas ele começa a chorar. E continua dizendo: mas ajuda na minha incredulidade. O problema não era que os discípulos não podiam expulsar. O problema não era a multidão ou o menino que o demônio era forte demais, que o demônio tinha poder. Não. O problema era o pai que não conseguia crer que o filho podia ser liberto. E às vezes eu estou enfrentando a mesma situação porque eu já não acredito mais que eu posso vencer aquilo. Às vezes a minha família está na situação que está porque eu não consigo mais crer que Deus pode fazer alguma coisa. Porque, nasceu assim. Porque pegou da avó, porque vem do tataravó, porque já tem anos nisso aí, é isso aí mesmo. Às vezes eu estou enfrentando a mesma situação porque eu estou liberando a palavra de derrota contra a minha vida. Irmã, é porque o diabo se levantou, é porque estão fazendo macumba com o meu nome, às vezes nem a pessoa da macumba nem te conhece. Às vezes você está passando esse problema por causa de palavra que você mesma está liberando contra a sua vida e contra a sua casa. Amaldiçoa o filho, e xinga marido, e grita na igreja da glória, mas em casa xinga, em casa grita, em casa bate panela. Depois tá lá no altar chorando, querendo que Deus faça. Se em casa não exerce a fé, se na família não exerce a fé, não fala de Jesus, as pessoas nem sabem que é crente. Minhas irmãs, a fé não é só bonita dentro da igreja, não. A fé é quando leva ela para fora da igreja. Quando eu levo para minha casa, quando eu levo para o meu trabalho, quando eu exerço a minha fé. Lembra do que eu falei no começo? Os atos que Jesus fez não é para eu achar bonito. É para eu viver e praticar por tudo que ele fez. E aí quando Jesus ele se move até a casa de Jairo, acontece a situação linda que todo mundo já conhece. Uma mulher que tinha um fluxo há 12 anos, para ali aquele cortejo, para aquele momento por um ato de fé que ela praticou. Mas sabe o que é lindo? Que ninguém chegou profetizando e revelando o que ela tinha que fazer. Ela pegou para ela. Ela olha toda aquela situação, onde a Bíblia diz que ela estava indo de mal a pior, já tinha gastado todo o seu dinheiro com médico, com remédio, e nada resolvia. Ela ouve falar de Jesus e prega para ela. A fé começa a nascer no coração daquela mulher. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ninguém disse o que ela tinha que fazer. Ninguém falou: mulher, faça assim. Não, a fé dentro dela levou a ela a executar essa ação. Porque fé é ação. A fé nasce, eu ajo e o céu reage. E aí aquela mulher agiu. Se eu tocar, eu vou ser curada. E assim aconteceu. Ela tocou na orla e automaticamente estancou o seu fluxo sanguíneo. E Jesus para o cortejo. Opa! Tocaram em mim. Tocaram em mim, tocaram em mim. E os discípulos entram em alvoroço, né?
Jesus, mas a multidão te aperta, te alisa, te... Como assim alguém te tocou, Jesus? Vocês não estão entendendo. Vocês não estão conseguindo enxergar, é porque tiraram virtude de mim. Tiraram graça, tiraram poder, foi um toque diferente, para ainda, foi um toque com fé. E eu conheço quem me toca com fé. E aí aquela mulher, mesmo tremendo, mesmo com vergonha, mas ela se apresenta e fala, foi eu, Senhor. Foi eu. E sabe o que é lindo? Que Jesus, ele dá tempo daquela mulher confessar o milagre. Porque ainda tem esse problema. Às vezes Jesus faz o milagre na minha vida e eu não volto para reconhecer. Eu não volto para testemunhar. Porque, irmão, Jesus, ele faz. Ele sempre executa. E aí chega alguém e fala, ei, Jairo, não incomodes mais o mestre. A menina morreu. Aí você para e pensa, poxa, a mulher atrapalhou o milagre de Jairo. Não. Ela só estava ali, irmãs, ganhando tempo para que o milagre na casa de Jairo fosse ainda maior. Porque quando Jesus vai, ele fala, não, tá morta não, tá dormindo, eu vou lá. O pessoal começa a dar risada, começa a debochar de Jesus. Quando Jesus chega no cenário, daquele chororô, aquela agonia, aquele alvoroço, aquela coisa toda, Jesus pega, manda sair todo mundo, ei, tira os emocionados, tira quem não tem fé, tira aí todo mundo que vai atrapalhar o milagre, só fica quem é necessário ficar no cenário. Tira o chororô, tira, para. A menina tá dormindo e eu vou acordá-la. Aí quando Jesus chega na cena, aquele momento lindo que todo mundo já sabe, Jesus olha para a menina e fala o quê? Talita cumi, que quer dizer, menina, a ti te digo, levanta. E a menina levanta. E sabe o que é lindo, minhas irmãs? Foi como dito aqui no início pela pastora Cláudia. Desse final de outubro para o início de novembro se comemora a morte, né? O terror, o pânico, o chororô, a saudade. Mas entenda uma coisa, irmãs. A morte só celebra enquanto Jesus não chega. A morte só reina enquanto Jesus não chega. Só tem luto na casa enquanto Jesus não chega. Lembra da viúva de Naim, estava tendo enterro. Jesus chegou no meio do caminho e o enterro foi cancelado. Guarda algo no coração de vocês nessa manhã. A doença só vai reinar enquanto Jesus não chegar nessa situação. A morte só vai reinar enquanto Jesus não chegar nessa situação. O seu milagre só não vai ser gerado enquanto Jesus não chegar nessa situação. E sabe o que é lindo? Que tanto a mulher do fluxo de sangue quanto a filha de Jairo tinham o mesmo tempo. Porque a menina tinha 12 anos. E a mulher do fluxo de sangue também tinha 12 anos. Então, quando a menina nascia, a doença daquela mulher nascia. E no mesmo dia, Jesus deu fim à doença e deu um fim à morte. Porque todo o tempo de Deus tem um plano executado debaixo da terra, irmãs. Nada sem propósito, nada sem motivo algum. A questão é como é que eu estou executando, como é que eu estou levando a minha fé diante do Senhor. Eu estou colocando na mão dele e estou tirando? Eu estou falando e não estou crendo? Eu preciso fazer o que Hebreus 4,16 me ensina. Eu tenho que chegar diante dele com confiança. Se Deus disse que vai fazer, ele vai executar. Eu preciso manter a minha fé firme e entender. Eu só continuo vivendo essa situação enquanto Jesus não chegar. Mas quando eu chamar Jesus, eu tenho que ter certeza, o choro vai virar alegria. O que era morte vai virar vida. O que era derrota vai ser dupla honra no lugar. Então, minhas irmãs, hoje é manhã de você fortalecer a sua fé e dar um basta a essa situação, entendendo, não, eu sirvo a um Deus que é todo poderoso. Eu sirvo a um Deus que quando ele diz que vai agir, quem vai impedir o agir do meu Deus? Ninguém. Então, nessa manhã, fortalece a tua fé. E lembre disso, Jairo ia preparar um enterro, mas Jesus chegou na hora e o que era enterro virou festa. O que era luto virou festa. O que era dia de tristeza virou dia de alegria, porque Jesus chegou no ambiente. Então nessa manhã, minhas irmãs, é manhã de chamar Jesus para o ambiente. É manhã de chamar ele para esse problema. É manhã de chamar o seu pai para resolver essa situação de uma vez por todas. Amém? Até que me direcionou o Senhor. Eu quero fazer uma oração rapidinha pela vida das irmãs, para a gente unir fé. Amém? Onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, pode pensar aí no problema que você está vivendo, pode pensar na situação que você está vivendo, porque hoje é manhã dessa situação chegar a um fim. Aline, se amanhã eu continuar com esse mesmo problema, continue lutando até chegar ao fim. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, meu Pai, por essa oportunidade, Senhor. Eu já quero, Deus, unir a minha fé com a fé das minhas irmãs agora.
Pai, eu não sei onde cada um está, onde cada uma mora, mas a fé ela encurta a distância. E como foi orado aqui no início, Pai, isso aqui para nós é uma plataforma, mas para o Senhor é uma ferramenta. Então nessa hora, meu Pai, eu te peço, visita cada irmã agora que está, Senhor, nesta live, visita cada irmã agora que está nesse propósito. Pai, eu não sei o que ela está vivendo, eu não sei o que ela está enfrentando, mas nessa hora, Pai, invocamos, Senhor, o teu nome, chamamos pela tua presença e te pedimos, Senhor, dá um fim nessa situação, dá um basta nesse vento. Pai, cessa essa tempestade. Pai, eu peço, meu Senhor da glória, fortalece a fé das suas filhas, derrama agora, Pai, uma unção de ousadia, de coragem, arranca o medo, arranca o temor, arranca o pavor, Pai, toda fúria, Pai, toda investida maligna que seja paralisada agora, toda perturbação na mente, nesse coração, Pai, que venha cessando agora, mas enche essa mulher de coragem, enche essa mulher de ousadia, reveste ela de força, e eu peço, meu Pai, que toda enfermidade, que toda doença que ela tem enfrentado, que todo problema, Deus, que ela tem lutado há anos, Pai, que possa chegar ao fim agora, em nome de Jesus. Pai, tu és o autor da vida, Pai, tu és aquele que tem poder sobre a morte, tu és aquele que tem o poder, Pai, sobre as doenças. Então, meu Senhor, vem cessando toda dor, todo mal agora, em nome de Jesus. Visita a casa dela, a família, o casamento, os filhos, Pai, vem agindo nesta manhã, vem dando vitória a essa mulher, Pai. Hoje é 1º de novembro, e eu sei, Pai, que até o final do ano, milagres ainda vão ser gerados, Pai, por intermédio, Senhor, desse projeto, porque tu és um Deus que honra a fé do teu povo, tu és um Deus que honra, Senhor, o esforço do teu povo. Então, Pai, olha o esforço das tuas filhas em estarem aqui agora desde as 5 da manhã, Senhor, orando, clamando. Então, Pai, visita a vida dessa mulher e muda o quadro, muda a situação, quebra cadeias, meu Pai, que as tuas filhas possam viver, Senhor, o teu sobrenatural na terra. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que milagres, meu Pai, foram gerados aqui, e eu não digo somente, Senhor, de milagres físicos, mas milagres espirituais, Senhor, foi gerados aqui nesta manhã, Pai. Obrigada, meu Pai. Que a tua presença possa continuar conosco, que a tua misericórdia e bondade nos cerque durante todo este dia, durante todo este mês. E eu te louvo, meu Pai, por mais um momento aqui, Senhor, reunidas em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E assim eu quero estar agradecendo e encerrando a minha oportunidade em nome de Jesus.